Thaís, você quer se apresentar? Opa, claro. Então pode falar. Vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís, sou capixaba, 30 anos de idade, moro aqui em Campinas tem uns 5 anos, por causa do Nick. Ele é o grande responsável. É, sim, sim. Então, Thaís, você falou que você está, então, aqui na região de Campinas há 5 anos, por causa do Nick, o grande responsável por isso. E aí, conta mais. Então, só que quando eu me mudei para cá, eu estava na faculdade ainda, né, de educação física. Eu acho que pouca gente sabe, mas eu cursei o superior de petróleo e gás, né? Eu fiz 4 anos de engenharia química, só que quando eu comecei a estagiar, eu vi que não era aquilo que eu queria na minha vida. E assim, eu brinco, né, que o grande exemplo para mim, como pessoa, que me fez mudar e estudar para educação física foi a minha técnica. Pelo todo o convívio, é como se fosse uma mãe para mim. E é por isso que eu tô aqui, feliz Você da vida. sempre nadou, Thaís? Você sempre nadou desde pequena? Desde os 5 anos de idade. Mas daí Nunca você nadou parei. em piscina, e depois você transitou para águas abertas. Isso. Eu comecei nas piscinas, eu nadava prova de velocidade de 50 sem livre. Só que aquela velha história, quando eu cheguei no infantil, todo mundo cresceu, menos eu. Aí eu fiquei para trás. Aí eu percebi que as provas de mais longa distância me destacava mais. E o clube onde eu treinava incentivava bastante a participação de provas em águas abertas, né? Então, foi Qual dessa foi, forma que eu me meti nessa. quando foi? Qual foi a primeira prova que você participou de águas abertas? Foi um campeonato estadual capixaba. E o legal é que, assim, na época, eu tinha 9 anos. Na época, quem era pré-mirim, mirim, petis, não fazia uma metragem menor igual hoje é normal, né? No máximo Sei, 500. Foi sei. a metragem normal da prova mesmo. Dava 1.500 metros, saía de uma praia e chegava na outra. E essa primeira prova eu me perdi. Eu falei que nunca mais eu queria nadar mais em mar aberto. E olha onde eu tô, né? Então foi amor à terceira vista. E escuta, querida, eu te convidei aqui para falar sobre biomecânica. Por quê? Porque eu tenho reparado assim que tem muita gente que desconhece as pessoas, mesmo as pessoas que nadam, sabe? Elas não têm assim uma ideia e nem sabem exatamente o que é a biomecânica, para que serve, como é que elas podem aprimorar os movimentos para aumentar o rendimento, para ter um resultado melhor, para se cansar menos, não é? Sim. E me parece assim que é o beabá mesmo, sabe? Não é nada assim. É mais simples do que a gente imagina, né? Sabe? Do tipo assim, por exemplo, quando você se encosta na parede, você põe o braço, mas depois se você faz na lateral, teu braço vai lá mais para cima. As Uhum. pessoas não se dão conta disso, elas não. Eu já fiz o teste com umas 4 ou 5 pessoas e elas ficam assim surpresas, nossa, é, a rotação do corpo numa virada, a posição dos braços, enfim. Não que eu seja uma expert, longe disso. Mas, assim, realmente eu vejo que a noção ela é muito noção mesmo, sabe? Falta um pouco mais de esclarecimento, né? E então daí eu chamei porque você pode nos explicar. Eu sei que, por exemplo, a biomecânica, ela é uma ciência, né, que
surgiu de uma comunidade científica internacional por volta de 1970, não é isso? Uhum. Você continua. Então, a diferença, eu falo que é física pura, né? Se a gente consegue entender o conceito, a gente consegue entender também como funciona o nosso corpo dentro d'água, né? Igual, diferente daqui, como a gente está fora, né? Que está peso e gravidade para baixo e o resultante para cima, a diferença é que na água tem um empuxo. Então, é muito a questão da ação e reação, né? Igual a posição do corpo, posição da mão. E a gente entendendo um pouquinho melhor isso, e a gente explicando isso, por exemplo, para os nossos alunos, independente se é criança ou adulto, né, etc., a pessoa consegue perceber e melhorar muito mais rápido, né? A gente Então, você precisa mostrar. sempre explicar o que é um empuxo, para a pessoa ter noção assim do que é? Igual, na questão da hidrodinâmica, é o que acontece, né? Tem a força-peso, só que como a gente está no meio líquido, o empuxo faz a resultante ao contrário da direção do peso. Então, o que acontece, por exemplo, porque o homem tem mais dificuldade de manter o corpo alinhado próximo à superfície, né? Aquele velho quadril fundo na água, por conta da densidade do corpo dele, do peso, né? Igual um corpo mais musculoso é mais denso, ele fica mais fundo. Igual mulher acumula mais gordura, né, tecido adiposo, próximo ao quadril e pernas. Já o homem tem menos tecido adiposo e mais músculo nessa região. Então, tudo tem explicação por quê, sabe? A gente tem muito mais facilidade por ser mulher de manter o corpo na superfície do que o homem, por exemplo. Então, também é importante perceber. E eu acho que o mais importante, Fabi, que eu vejo é que as pessoas não têm noção em questão de sensibilidade, de percepção corpórea. Não consegue sentir aonde o seu corpo está no meio líquido, sabe? Isso aí é o que eu vejo bastante nas aulas que eu faço de correção de técnica, etc. Principalmente naqueles atletas que nunca tiveram aula de natação mais específica com técnica. É meio bizarro, que eu acho que pra gente, assim, para algumas pessoas é óbvio, e também a gente consegue trabalhar muito com a sensibilidade do corpo, que é extremamente importante na natação, sendo que outras pessoas não sentem. E quanto não sentir, fica mais difícil melhorar. Então, essa questão de sensibilidade é muito importante. Quais são os exercícios que você pode dar para essas pessoas melhorarem essa percepção corporal ou essa sensibilidade? Por exemplo, eu vejo assim que às vezes a pessoa vai fazer o palmateio e ela não sente aquela digamos assim, a tábua, né, que tem embaixo, que é a água, né? Ela não sente isso. Essa percepção, tem exercícios para melhorar isso, para fazer com que a pessoa evolua ou adquira um pouco mais de sensibilidade? Você me trouxe um gatilho, porque no final de semana passada a gente teve uma reciclagem na academia onde eu trabalho, na Move Aqua. E o Ulisses, que é um dos professores de lá, que deu o curso, ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado para refletir. E faz muito sentido o que acontece aqui, sei lá, no Brasil, não sei, até fora daqui. Que às vezes a gente esquece de ensinar a nadar. A gente acha que ensinar a nadar é simplesmente sair rodando o braço e atravessar a piscina. E esquece do básico, que é a questão da flutuação. Sim. Então, um próprio exercício do básico mesmo, sabe, Fabi? É uma pessoa flutuar na água, olhar para o céu, né? A gente fala com as crianças, né? Estrelinha do mar, estrelinha do céu. Porque parece
simples, mas tem muita gente que não sabe isso. Eu acho que aí isso que dá o gatilho da pessoa não ter percepção corporal, sensibilidade de onde seu corpo está na água, sabe? Isso é o Certo. básico, questão de flutuação. E Sim. em relação ao palmateio também, é um excelente exercício também de sustentação também. Igual, quanto mais a gente fazer um palmateio sem precisar de flutuador e bater perna, é excelente. A gente vê que a gente consegue se deslocar na água por conta do palmateio. Aí por isso que é importante ter uma leve flexão de punho, né? E direcionar a mão para fora e para dentro. E assim, aí depende muito do que o atleta ele precisa sentir. Igual eu falei, a posição do palmateio é mais relacionado, pode ser pelo apoio, se for aquele palmateio frontal. O exemplo que eu dei da flutuação pode ser em relação ao alinhamento, né, para questão de percepção corporal. Então, Posso vai mudando. você fazer essa flutuação, sobretudo aqui você olha a estrelinha do céu, a pessoa precisa ter um core mais forte para manter o equilíbrio. Sim, também. O core está totalmente relacionado à questão do alinhamento do corpo, né? Se a gente não tem essa parte fortalecida, cai mesmo. Mas muita gente acha que é assim, vou forçar meu core. Fica assim, não. Eu falo que é como se fosse uma ativação. Sabe quando a gente consegue ativa o abdômen para manter a postura do corpo? É uma Sim. coisa simples, é uma leve ativação quando a gente está numa prancha isométrica também. Então, é algo bem sutil mesmo. E que pra gente, a gente nem fica nadando pensando, tô ativando meu core. É muito automático pra gente isso, né? Mas para quem tem dificuldade, no início tem que ficar lembrando toda hora até automatizar e isso ficar bem, bem tranquilo no nado. Ele não precisar E, pensar e, mais nisso. e existem exercícios fora d'água que ajudam a melhorar esse core e depois a flutuabilidade. Como é que é isso? Sim. Igual para fortalecer o core, a própria prancha isométrica. Todas as variações de prancha isométrica eu adoro, sabe? Mas essa linha de exercício, abdômen mesmo, eu não curto muito, sabe? Eu gosto de, por exemplo, prancha isométrica e simular uma abraçada de crawl de um lado, unilateral. Fazer esses tipos de variação. Igual rotação, prancha com rotação de tronco. Trabalha a mobilidade de tronco e também a gente consegue trabalhar a questão da estabilização do quadril no momento da respiração, que não pode girar junto com o tronco. Então é uma coisa ligada à outra. Isso que é o legal da natação, né? É um esporte tão complexo que mexe tanto com o corpo inteiro que às vezes a gente tem que ir passinho de formiguinha para poder melhorar. Se a gente pensar tudo ao mesmo tempo, E acaba daí, definindo mais. uma coisa muito importante, ao meu ver, que é uma coisa assim que eu não sei para você, mas para mim na piscina me toma, me te desconecta. É a minha concentração. Uhum. Eu acho que essa introspecção que você tem que ter para poder sentir o corpo e tudo mais, ela exige uma concentração. E eu vejo também que tem muita gente que não fica, não tem dificuldade de se concentrar, né? Sim. Será que não haveria exercício também para isso? Então, Yoga. sabe uma coisa que me ajuda muito e já virou um hábito? Quem me conhece, me vê treinando, sabe. Isso que você falou é tudo. A natação já é um esporte mais introspectivo, né? A gente fica com o rosto na água, a gente não conversa com ninguém quando a gente está nadando, né? Totalmente a gente lá, concentrado na gente mesmo, né? Em relação à técnica, o que me ajuda muito, por exemplo, e eu sugiro muito para os meus alunos também, é a utilização do snorkel, principalmente no aquecimento. E também começar a incluir educativos no início do treino também, que ajuda também na concentração.
Porque o próprio educativo a gente precisa estar concentrado para poder fazer direito, senão vai levar uma bronca aí do coach que está do lado de fora, né? Então, igual, principalmente quando eu treinei bastante tempo sozinha, uma forma um hábito que eu tenho até hoje, eu já pulo na piscina com o snorkel e é aquela coisa, não precisa, às vezes a gente não precisa de educativo para fazer correção. O simples fato da gente estar focado no nado, a gente já consegue. E, por exemplo, eu estar com o snorkel assistindo a minha abraçada, o que ela está acontecendo, que é a parte que eu tenho mais dificuldade de corrigir, né? É a parte mais complexa também, que eu acho que a maioria tem dificuldade, me ajuda bastante. E aquilo, quando a gente começa mais focado, faz os educativos específicos para o que você precisa, a gente consegue seguir a linha mais correta ao decorrer de todo o treino. Agora agora explica assim para as pessoas por que o uso do snorkel ajuda. Ó, também, principalmente a questão cardiorrespiratória, né? De só da gente estar utilizando um cano para poder respirar, né? Já é mais difícil. Isso já ajuda bastante, tá? Mas em relação à técnica, porque pensa, se uma pessoa respira 2 por 1, tá o tempo todo assim, ó, cara, não vai conseguir enxergar, visualizar a sua abraçada. Sim. E a gente tá com o rosto na água, tirando mais uma coisa para a gente não prestar atenção, já que o nado é tão complexo, tem braço, perna, etc., respiração, tudo. A gente só tirando um ponto específico para focar mais nas outras coisas já ajuda a ter mais facilidade de correção. Eu acho também que mantém um alinhamento, né? Eu acho porque você fica com a cabeça o tempo todo, né, voltada para baixo. Isso. E faz com que as suas braçadas. Tem gente também, talvez ajude, inclusive, a não cruzar o braço, né? Eu estou enganada. Sim. Aí que é importante fazer uma avaliação. Por quê? Muita gente cruza a braçada lá no apoio, né? Mas a gente tem que ver de uma forma geral. Porque às vezes a gente fala assim, ó, fulano, você tá cruzando braçada. Às vezes a gente tem que pensar o porquê que essa pessoa tá cruzando braçada. E assim, cada pessoa é um motivo diferente, sabe? Às vezes é por conta de um rolamento exagerado do quadril, o quadril gira demais, é o que acontece, a braçada cruza lá na frente. Então, às vezes a correção de forma mais importante de ser feita é corrigir o rolamento do quadril antes. Provavelmente com a estabilização do quadril, o seu apoio pode melhorar, né? Isso que está dando gatilho para você errar a questão do apoio. Então, esse que é o macete, a gente conseguir identificar o que está ocasionando a braçada cruzada. Uma respiração, não sei se você já viu muito isso, Fabi. Aquelas pessoas que respiram e tiram toda a cabeça da água. Sim, né? sim. Aí entorta tudo, né? Isso também é um motivo de cruzar braçada, porque ela gira muito o tronco, gira muito o quadril, isso faz com que cruze abraçado. Então, tem N fatores assim que podem influenciar, por exemplo. Mas eu acho que o principal fator é agora, os professores vão me xingar, mas eu acho que o que falta, sobretudo, é justamente o papel do treinador ou do professor de educação física que está lá na beira da piscina não é somente corrigir, porém explicar, entendeu? Porque a partir do momento que você entende alguma coisa, fica muito mais fácil depois para executar. Porque você entendeu o porquê daquilo. Então vai ficar muito mais fácil. Inclusive, a pessoa bota aquele negócio na cabeça e não sai mais. É uma sementinha, né, que foi plantada. E eu acho que carece um pouco disso, sabe? Você falou 2 pontos, né? Primeiro, se o professor não tem o hábito de corrigir, já é um problema, né? Outro ponto também,
E eu vejo que isso é muito comum. Às vezes a gente passa o educativo, é claro que é mais difícil passar o educativo para uma equipe que tem muita gente, acaba sendo algo mais generalizado. É difícil o professor especificar cada educativo para cada pessoa, né? Mas, tirando isso de foco, explicar o motivo do educativo. Tem muita gente que não sabe o E porquê está fazendo aquilo. é para que serve aquilo? Às vezes tem gente que acha que até está enchendo linguiça, né? Fala, só para botar um volume. Não é. Então, sim, o professor tem que explicar. Igual, eu vou até perguntar para a galera que está assistindo, igual, palmar e pé de pato em X. Tem alguém que sabe para que serve esse educativo? Muita Olha, gente não sabe. Muita vamos, gente não sabe. ei, vamos participar todo mundo. É, Escrevam aí, vamos responder. E depois, se vocês tiverem perguntas, pode fazer, tá? Que daí a Thaís ela vai respondendo à medida, ou se ela preferir, você pode responder no final. sim, com certeza. Então, E, é um hábito meu mesmo, assim, sempre quando eu vou passar um educativo, eu sempre explico para quê? Para que serve? sim, é E super. É, sim, total. Ó, a Patrícia respondeu. é. Propriocepção e alinhamento. Nota você vai dar para ela, hein? Ó, propriocepção tá certo, mas, por exemplo, o educativo em X, tem pouca gente que sabe, mas igual na corrida, a gente tem que sincronizar braços e pernas, né? Sim, Igual tem o tempo certo de fazer cada movimento. E na natação, a mesma coisa. E, por exemplo, o palmar e pé de pato em X, para que ele serve? É a questão de sincronização braço e perna mesmo. Igual, quando a gente faz o apoio da mão direita lá na frente, a perna oposta, que está em X, ela ajuda na estabilização. Igual, eu tô com o apoio na mão direita, a perna esquerda está lá no fundo, fazendo o link do X. Quando isso não acontece, quando ela está no alto, normalmente a pessoa tem aquele nado mais rotacionado, ele fica com o corpo assim, porque o corpo dele não está estabilizado em X, a perna não está ajudando nessa estabilização. Então, para isso que serve o principal objetivo do palmar e pé de pato em X. e nesse caso, seria também importante, por exemplo, usar o snorkel? Total, total. Porque, é igual, por exemplo, para a gente conseguir marcar essa estabilização e propulsão simultânea do nado, é melhor para a pessoa entender, a pessoa que está nadando entender melhor, uma pernada de 2 tempos fica mais fácil de identificar. Porque a pernada 6 tempos fica até difícil de contar. Imagina para você sentir se a perna está estabilizando o nado ou não. Entendeu? Sim, Então, você tá com snorkel. E tem gente, assim, eu tenho dificuldade de fazer uma pernada 2 tempos. É uma coisa que eu tenho que pensar. Eu tenho que estar sim, extremamente focada. Então, o snorkel só ajuda nisso daí. É sim. aquela coisa, para mim o snorkel é um equipamento que ajuda muito na concentração, sabe, né? De perceber o que está acontecendo. Tem muito educativo que eu gosto de usar com o snorkel por conta disso. Você acha que, por exemplo, os educativos eles devem ser feitos assim com movimentos mais lentos, Movimentos o quê, Fabi? Não mais, entendi. mais Mais devagar? lento? Diminuir a velocidade do nado, fazer um nado mais lento? Total, total. Extremamente importante. Principalmente na parte da abraçada. Eu até brinco, eu falo assim, ensaie o movimento, não aplica força. Principalmente a parte de cotovelo alto, do agarre, né? Que hoje está na moda, é a forma de braçada mais propulsiva que tem em relação a estudos no momento. É muito importante a gente ensaiar, fazer o movimento de uma forma devagar. E você tá lá visualizando o que está acontecendo no seu nado. Então, o que você falou tá totalmente certo. Principalmente é algo que a gente tem mais dificuldade. Fazer de uma forma devagar. Depois que o movimento está mais ensaiado, mais conforme a música, aí a gente vai aplicando força. Aí
por exemplo, a gente consegue aplicar mais nas séries principais, nas intensidades, e assim a gente consegue evoluir. Mas no início é fazer devagar, o segredo é esse. Vai também, é que nem como você, quando você, eu sou professora de francês, né? Então é que nem quando você ensina um idioma para alguém, né? Você tem que automatizar aquela pessoa a falar alguma coisa dentro de um contexto, né? Então eu acho que o movimento ele tem que ser lento, como você explicou, para ele ser depois poder ser automatizado de uma forma correta, não é? Total. Não adianta você fazer o movimento. É por isso também que eu acho que tem que falar para as pessoas que o educativo é justamente para isso, para corrigir e melhorar justamente a biomecânica e o resultado do nado dele, né? Sim. E na virada, assim, o que você mais assim observa? Eu acho que o principal erro são as pessoas que entram com pouca velocidade na virada e por conta da baixa velocidade, a virada ela tomba, ela fica de lado, né? Então, por exemplo, na virada, o mais importante é você entrar com velocidade, não desacelerar. Tem muita gente que desacelera, faz o contrário, e manter as pernas grupadas, igual na ginástica artística, né? Um salto, por exemplo, mais grupado, com o joelho próximo ao corpo, é uma velocidade mais alta e por isso a ginástica, por exemplo, consegue rotacionar mais vezes no mesmo eixo. Então, quanto mais grupado você tiver na virada, também ajuda na questão da velocidade da braçada. E aquela coisa, encostou o pé na parede, já impulsiona. Tem gente que espera apoiar e vai, empurra tranquilo, né? Pega a virada como se fosse assim um pit stop. É um descanso. É o que eu falo, é um dado importante, né, Fabi? Igual, a parte mais rápida na natação de piscina, claro, é a saída, por conta do Sim, impulso do bloco. A segunda parte mais importante é a virada. sim, Então, por conta do impulso da parede. Então, é importante a gente manter os fundamentos legais. É sim. engraçado eu falar isso porque minha virada é horrível, mas tô aqui para Mas ensinar. sabe o que é certo, que a gente consegue executar aquilo corretamente, né? Uhum, exato. Mesmo porque você tem a virada do crawl, depois você tem a virada do borboleta, aí você tem a virada do peito. Uhum, Aprender tudo também, sim, a vida nadando, não é? total. E não tem jeito, é repetição, né? A gente tem que Isso, repetir, repetir para poder melhorar. é. Igual o Michael Phelps na prova de 200 borboleta, que ele ganhou medalha olímpica com um óculos cheio de água. Ele ganhou porque ele estava com a prova totalmente mentalizada. Ele sabia quantas braçadas, quantas ondulações ele precisava para chegar, para ir e para voltar. Então, eu acho que isso é o maior exemplo da natação, de todo esporte cíclico, né? Quanto mais a gente consegue mentalizar e ensaiar da forma mais perfeita possível, dá certo. E essa forma perfeita, eu acho que ela vem também de uma procura do próprio nadador do perfeccionismo, né? E para isso ele tem que entender toda essa mecânica que tem por trás, né? Sim, total. E assim, cada um tem o seu perfeito. Eu sei que a biomecânica, assim, por conta dos estudos, podem até moldar todo mundo de uma forma específica, mas a gente tem que também pensar na individualidade de cada pessoa, né? Isso daí é uns princípios também da educação física, né? Então, a gente tem que testar
talvez a forma mais eficiente de braçada não funcione comigo. Então, a gente tem que ir testando e acertar qual que é a forma mais eficiente. Essa que é a parte mais legal, sabe? Aquela zona que o teu corpo ele se sente muito mais confortável com aquela braçada, mesmo que errada, e no entanto, a performance dela é boa, né? Sim. Então, Igual um exemplo, esqueci o nome. Ô, lindo, qual que é o nome da nadadora de 800 que tá treinando com Pocente? É isso. A Bia Bisotti? A Bia, né, que teve o melhor resultado aí no Mundial de prova de fundo, ela tem uma característica de nadar pernada 2 tempos. Aí a gente pensa assim, poxa, para ela ter uma maior propulsão de nado, é importante ela ter uma pernada 6 tempos, né? Que a perna ajuda nisso daí. Só que o que o Pocente fez, né? Questão de colher lactato, etc., ele conseguiu identificar que a atleta em específico, a Bia, ela tem uma maior fadiga quando ela mantém uma pernada 6 tempos. Então, em vez de ajudar, ela chega a um ponto que ela começa a decair o rendimento. Então, se a gente ficar muito quadradinho, não testar, ver o que dá certo e o que dá errado, a gente fica muito engessado, sabe? Então, cada pessoa é única. Igual, tem gente que tem uma pernada 6 tempos e consegue nadar 10 quilômetros assim, tudo bem, e tem gente que não. Então, é a gente pensar fora da caixa, sabe? Que é da questão de individualidade mesmo, que é melhor para cada indivíduo, para cada atleta. difícil a tua profissão, hein? Não, mas é legal, assim, Nossa, eu eu gosto imagino. bastante. Interessante. Nossa. Então, essa biomecânica, ela ajuda, assim, na correção da técnica do nado. Ah, você sabe uma coisa que eu não sabia? Eu fui pesquisar um pouquinho. A gente tem a biomecânica esportiva, mas tem a biomecânica também forense, a biomecânica médica e a biomecânica fisioterapêutica. Nossa, não sabia também, viu? A biomecânica forense são os mecanismos de lesão sofridos por corpos perante impactos ou incidentes. Então, eles devem analisar, por exemplo, sei lá, o cara foi baleado, então o corpo ficou assim, assado, a bala entrou aqui, cozida, então ele devia estar não deitado, devia estar sentado, essas coisas assim. Aí você tem a biomecânica médica que busca soluções para múltiplas patologias. E a biomecânica fisioterapêutica, que é a tentativa de reverter o funcionamento deficiente do esqueleto e músculos. Então, eu acho que são pessoas que devem ter alguns problemas de deficiência, né, física. Então, essa biomecânica fisioterapêutica, ela ajuda. Eu não sabia disso, eu não tinha a menor ideia. Pois é, e tá tudo relacionado, né? Quando a gente consegue entender o nosso corpo, a gente consegue entender o que está acontecendo, isso independente da área. É, E você me deu um gatilho também, outro gatilho, Fabi. Pensando na biomecânica, questão da saúde, né? sei. Igual, poxa, a maioria, quem é profissional é uma porcentagem mínima. Então, a gente tem bastante praticantes e entusiastas, atletas amadores, masters, etc, né? E o que a gente quer tá nadando igual a Maria Lenk lá, bem com 80, 90, 100 anos, né? Sim, E isso que é legal, por exemplo, a avaliação, a análise biomecânica, ou a gente focar um pouquinho mais no nado, está totalmente relacionada à longevidade no esporte. Porque, sim. assim, às vezes a gente pensa assim, a avaliação é só para quem nada, quem é profissional. Não, muito pelo contrário. Eu acho que os ganhos são bem maiores para quem
quer esse intuito de longevidade mesmo, de prevenção de lesões, sabe? É igual. Super importante. É, a gente não fazendo nada, a partir dos 40, a chance de lesão no ombro só cresce, sem fazer nada. Imagina a gente que nada, a chance dobra, né? É. Porque o ombro é uma articulação mais, que tem mais movimento do nosso corpo. Então, Sei. se toda essa região né, que a gente fala, o famoso manguito rotador, não tiver fortalecido, e junto não fazer o movimento correto, é batata, é lesão. Então, a gente tem que... Aquelas repetições todos os dias, logicamente, que dali a 2 anos você vai estar bichado, né? Sim, todo movimento que é repetitivo, uma hora vai inflamar, entendeu? E aí pensa na natação, que é um esporte cíclico. E a gente também coloca um movimento incorreto, né? Sim. Então a chance só aumenta. Então a gente tem que cuidar bastante disso daí também. Aí eu já fiz assim, o teste biomecânico com você, aliás. E eu acho assim super importante, porque depois você dá os corretivos que tem que aplicar, né, para corrigir todos os movimentos. Você tem que entender o porquê e você faz o desenho bonitinho lá com as flechinhas e tudo, então dá para entender perfeitamente bem. E eu acho que o mais importante é voltar depois de um tempo para verificar se você conseguiu acertar aquele movimento ou não, né? Sim. E, aliás, mostrar esse resultado para o técnico também, porque ele também pode te ajudar nesse processo de correção, né? Sim. É algo que é muito triste aqui na região, no país, que é complicado você arranjar uma equipe multidisciplinar. Sim, Tem profissionais que eles não gostam ou tem um pouco de dificuldade de trabalhar em conjunto. Então, não é simplesmente fazer avaliação e o atleta ele não vai conseguir sozinho, sabe? sim, Tem que ter um trabalho em conjunto. E é isso que você falou mesmo, Fabi, igual. Não é só a questão do movimento, é importante também fortalecer antes de fazer a mudança da técnica. Então, olha, aí já entra a questão da preparação física, né? Do sim. fortalecimento. E se uma pessoa já tem uma lesão, aí já entra o fisioterapeuta. Então, eu falo, essa avaliação tem que rodar. E assim, quando eu entro quando os atletas que entram em contato, que não são do SAMI, por exemplo, né, eu faço avaliação biomecânica para vários atletas, e é um atleta que eu conheço técnico, eu envio a avaliação também, e eu fico à disposição de qualquer pessoa entrar em contato para poder ajudar nisso. Eu acho que essa questão da equipe, de ter uma equipe para cuidar dessa pessoa é melhor, é a forma mais eficiente dela poder melhorar também. Eu concordo com você, porque existe também, não só nessa parte técnica, mas, por exemplo, na parte de nutricionista, você também teria que conversar com um médico, trocar ideia, né? Falar com um técnico também para ver, ó, o volume, a musculação que eu estou fazendo, então levar tudo isso, eles trocarem ideias com o nutricionista para poder fazer um trabalho muito mais fechado, integrado, né? Sim, E assim, com lógica, quero dizer, né? sim. E assim, igual, só para você ver como é louco, como o leque abre, né? A questão de profissionais que podem estar envolvidos. Eu tenho uma aluna, né, que ela se queixava de dor no ombro, e ela já tinha por volta de 50, 60 anos, nessa faixa. E ela, assim, ela falou, eu faço de tudo, eu faço fisioterapia, fortalecimento,
eu fiz a avaliação, estou fazendo os educativos, Thaís, eu não estou melhorando a minha dor no ombro. Ela já estava, assim, agoniada, né? E nas aulas que, assim, eu estou estudando, eu estou fazendo uma pós de biomecânica. E quando a gente entrou em contato, a gente começou a falar sobre coluna, em específico a cervical, o professor falou assim que essa parte da cervical pode estar relacionada a 3 fatores. E isso pode ocasionar dor no ombro. Aí ele falou, primeiro fator emocional, essa musculatura toda do trapézio está totalmente relacionada ao emocional. O segundo fato pode ser um enrijecimento muscular por conta de, sei lá, um exercício mais intenso, ok? A gente consegue identificar apalpando a diferença de cada ponto, de cada coisa. E o terceiro fato está muito relacionada à cabeça, principalmente a nossa ATM. E quando ela falou isso, eu perguntei, Fulana, você já teve algum problema no, sei lá, no maxilar? E ela falou que ela tem problema na ATM. E foi batata, Fabi. Nossa, Eu que coisa falei, impressionante. aí é o que eu falo também, que é importante cada um ficar no seu quadrado, né? Eu orientei ela a procurar um osteopata, que, né, na osteopatia o fisioterapeuta consegue manipular essa parte para poder aliviar, e é imediata, e o dentista também, para ela rever a questão do bruxismo dela. E ó, a Você dor melhorou. vai fazer uma live com um dentista que vai falar sobre os problemas da dentição nos nadadores, master e tudo mais, a importância. É muito interessante. Sim. Eu falo, se não fosse esse curso, o meu professor falando disso, eu nunca ia imaginar que o nosso maxilar, qualquer bruxismo, igual a Patrícia falou aqui, eu tenho cervicalgia e disfunção na TM. Eu não saberia que tem relação. É muito louco. Às vezes a gente fica focado assim, tô com dor no estômago, é porque eu comi alguma coisa. E a fisioterapia até tem algumas áreas da fisio que pensa de uma forma diferente, né? O nosso corpo é muito louco. Às vezes a gente está com dor no ombro, mas é uma coisa do quadril, sabe? A gente tem que ter uma visão mais holística do nosso corpo, sabe? Sim, total. Às vezes você está com dor no joelho e o problema deve estar no pescoço também, entendeu? Sim, sim. Eu, por exemplo, eu tive muito problema de ombro, você sabe por quê? Por causa da minha cervical, porque eu só nadava virando a cabeça de um lado. E ao longo dos anos aquilo foi causando danos assim, que eu tive até congelamento dos 2 ombros. O osteopata me tratou, foi o Alex e tudo mais. E Você hoje em não dia chegou a operar, não, né, Fabi? não em nadar com a cabeça girando dos 2 lados, porque te dá um equilíbrio, né? E- mas Sim, assim, é verdade mesmo, é interessante, viu? E ela melhorou? melhorou. Ah, que bom! Ela falou, nossa, eu fiquei aliviada, porque há anos que ela sente essa dor, né? Que Igual coisa! ela procurou a avaliação por conta da dor, né? Que ela sente uma dor no ombro constante, né? Então, isso ajudou bastante ela, sabe? E você acha, por exemplo, que fica quando a pessoa já é adulta e, por exemplo, a gente tem nadadores que são muito bons, mas que começaram mais tardiamente, né? Você acha que essa percepção, essa sensibilidade, ela é mais difícil de ser trabalhada quando a pessoa começa mais tarde, no meio da natação e tudo mais? Eu acho que a gente que teve contato desde muito cedo na natação tem mais facilidade. Mas também eu já peguei pessoas que
começaram a nadar, aprenderam a nadar no ano anterior e tem uma facilidade de aprender melhor. Sim, Então, acho que está muito mais relacionada à questão por exemplo, de sensibilidade, de uma pessoa que tem mais facilidade de movimento, né? Habilidade motora, de sim, forma geral, né? sim. Mas eu acho que sim, para a gente que nadou desde muito cedo tem mais facilidade de compreensão, assim, para poder melhorar, sim. Sim, seria a mesma coisa que me botar numa bike. Eu numa bike sou um horror, né? É igual eu correndo. Você é correndo, você vê? E provavelmente deve ter toda essa biomecânica aplicada no ciclismo, na corrida, em cada um dos esportes deve ter a sua, os seus movimentos e a sua física que deve ser aplicada a esses movimentos desses esportes, né? Que Sim, também, às vezes, a gente não conhece nada, né? sim. Mas para você ver o quanto que é importante a gente sempre aprender de uma forma correta o movimento, né? Porque tudo que é biomecanicamente incorreto vai gerar uma lesão no futuro. Eu Sim, vejo que assim, a própria corrida, né? Ou tanta gente que se machuca, né? E a é, maioria das pessoas correm, treinam a corrida sozinhos. Dificilmente a gente vê grupo de corrida com um técnico lá corrigindo, né? Cada um tem a sua rotina de treino. Então é importante, assim. esporte assim de muito impacto, né? Então o peso também atrapalha, né? Tem uma Sim. porção de variáveis assim que eu acho que se a pessoa não tomar cuidado, ela se lesiona mesmo, joelho, tornozelo, É, né? começa de baixo para cima, né? Tornozelo, joelho, quadril. Se bem que tem muito nadador de peito também que tem o joelho estourado. Total, porque se for pensar, o nado de peito não é um nado saudável para o joelho, né? Porque que Sim, acontece, né? Tem a flexão de joelho, né? O tornozelo vai próximo do bumbum e depois tem a rotação. E o joelho não foi feito para fazer rotação, é só flexão e extensão. Então pensa isso é com carga, repetição, machuca. e existem exercícios assim para fortalecer isso de maneira a diminuir esse risco de lesão? Tem que fazer um fortalecimento, Fortalecimento. senão vai machucar mesmo. É. Toda a parte lateral da perna, ela vai ser judiada. Então, se você não tem essa compensação e não fortalece, é batata para machucar. E a gente não poderia, por exemplo, é uma pergunta bem de leiga, né? Assim, a gente não poderia pensar a mesma coisa, por exemplo, a coluna para um nadador de borboleta? Aí que entra, né? Porque biomecanicamente falando, o nado de borboleta, eu também, quando era criança, assim, eu exagerava. Na hora de entrar com o braço, eu fazia hiperextensão, né? Hiperlordose, assim, da coluna, né? Eu afundava bastante o tronco e forçava a lombar. E hoje a gente percebe que essa oscilação vertical do borboleta, quanto maior a oscilação, aumenta a área de arrasto, e isso biomecanicamente não é legal. Então, na verdade, o nado de borboleta, a própria Sara, né, que é a atual recordista do borboleta, é uma atleta que não faz muito essa oscilação, que força muito a hiperlordose da coluna, né? Então, e o snorkel ajuda nisso, Fabi. Como é Porque que é? o snorkel ajuda nisso, Ah, evitar que você force a coluna. Porque se você afundar muito, provavelmente o cano do snorkel vai afundar, você vai beber água, então ele ajuda. sim, E sim, a cabeça é que orienta. Se você nada borboleta muito, usando muito o pescoço, a tendência é você também oscilar muito. sim.
Então, olhar para o chão e evitar essa hiperlordose, essa mobilidade Mas exagerada, né, de coluna. exige muito esse movimento de quadril, não é? Sim, sim, sim. Principalmente coxa, né? Bastante Poxa, coisa de coxa. Borboleta é difícil, né? Eu falo, não existe a um de borboleta. Simples fato de estar nadando, você cansa. dia 15. Sim, não existe. Eu tinha uma amiga que era nadadora de borboleta, ela falou assim, eu vou soltar. E ela soltava de borboleta, e eu ficava olhando e falava assim, gente, eu nunca vi ninguém soltar de borboleta. Eu acho que é até a dica, assim, quem quer irritar o seu técnico, solta de borboleta. Porque, gente, é para descansar, não é para nadar borboleta. Só se fosse a amiga que consegue nadar borboleta soltando, mas é raro, né? Você, por exemplo, faz exercícios fora d'água, ou então, por exemplo, você dá às vezes uma assim, algum tipo de explicação justamente sobre a biomecânica, é, um desenho na lousa para explicar. Você já fez isso? Sim, o que eu pego mais no pé, na verdade, Fabi, é a questão da mobilidade. Ah, Que, assim, qualquer tipo de nadador tem que ter uma mobilidade geral do corpo muito boa, não só de tronco, de ombro, de quadril, etc., de tornozelo, principalmente, né? Igual é um erro muito comum que eu vejo, principalmente das pessoas que aprenderam a nadar muito tarde, também veio da corrida ou do triatlo, nada com aquele, igual o crawl, né? A perna com dorsiflexão, né? Que é o pé de palhaço. E assim, não é uma coisa que ele vai corrigir, que eu vou falar assim, faz ponta do pé. É algo muito natural, que o seu corpo tem que estar com o tornozelo muito mobilizado e o simples fato de você estar batendo perna, o pé está acompanhando. Então não é uma coisa que a gente pensa em fazer. Você precisa ter uma mobilidade. Então eu pego mais no pé a questão disso daí, tá? mas você acha assim que essa biomecânica ela é igual tanto para o nadador de piscina quanto para o nadador, por exemplo, de águas abertas? Não, aí a gente faz uma diferenciação. Igual o exemplo que eu dei da pernada seis tempos, para um velocista, por exemplo, aí eu não posso falar para ele fazer pernada dois tempos. Então isso muda, né? Igual a questão da coordenação do nado de um velocista para um fundista muda também. Um velocista não vai nadar uma prova de 50 livre na pegada dupla, por exemplo. Vai nadar numa coordenação de oposição. Então, isso tem que ir mudando, sim. Tem que ir de acordo com o que o atleta faz, né? Se ele é triatleta também. Eu não vou exigir de um triatleta dele fazer a melhor pernada possível com uma propulsão gigantesca de perna, sabe? Fazendo força o tempo todo. Ele vai ter que pedalar e correr depois. Então é muito pelo contrário, a gente tem que pensar na perna só para manter o corpo alinhado lá em cima. Porque assim, às Sim, vezes a gente acha que o alinhamento, o corpo rente à água, é só a questão do core, mas a pernada influencia muito nisso. Se a gente tem uma força legal, uma mecânica boa de pernada, ela já ajuda a manter o corpo bem em cima. Então, a gente muda a forma de avaliar, de pensar. Né? Igual um triatleta também, ele compete com neoprene. Então, é importante também ele treinar com neoprene também. E também eu consegui visualizar isso, de como o corpo dele se comporta na água com essa roupa. Tem gente que muda, né, todo sim. o posicionamento. Então, Eu, isso tem que ser considerado. por exemplo, é, essa biomecânica ela deve ser também específica para cada um dos nados, né? Sim, sim. Então, por exemplo, imagina um cara, uma pessoa que nada o medley. Ele tem que ter tudo perfeito, então. Imagina, todos os estilos, né? Que coisa. É o atleta mais completo aí.
Imagina a questão do fortalecimento do corpo dele também, né? O cara tem que ser uma máquina. É. E até porque ele tem que ter tudo isso tão automatizado, né, para cada um dos nados, quando ele faz a virada, que ele entra em outro nado, que ele tem que estar com sincronia absoluta lá dentro da cabeça, né, para já estar tudo. Nossa, que máquina formidável, né, que a gente. Sim. Incrível. Sim, a gente tem sorte de ter visto o Phelps, né? Eu falo isso, que eu creio que a gente não vai ver uma pessoa, um atleta excelente igual ele, né? Nem excelente, é fora da caixa, né? É, Nadador de medley, nada, todos os estilos bem. Biomecanicamente, aí já vou entrar em polêmica. Igual, por exemplo, o nado de borboleta dele, que é o. A gente acha. Assim, foi o que teve mais resultado, fora o medley, né? Biomecanicamente não é tão bom. Só que para ele funciona, porque ele tem uma hipermobilidade. Se você vê o nado do Phelps lateral, submerso, ele afunda muito o tronco, ele faz aquela hiperlordose, né? O braço dele tá aqui e o corpo totalmente abaixo, assim. Então, se a gente for pensar em área de arrasto, a área de arrasto dele é bem maior, biomecanicamente não é interessante, mas para ele é melhor. Então, ele deve compensar esse arrasto com alguma pernada extremamente potente. total. Ou Tá. o movimento do quadril, Sim, né? isso que é o legal, tá vendo? Então, a gente não pode pensar engessado, né? No É, quadradinho, assim. existe uma lei da compensação, né? Ele afunda, até porque para você ter esse movimento, né, de você botar os braços e o corpo ficar mais fundo, ele precisa ter uma hiperextensão, né? Uma baita de uma. Sim. E isso soma força para a ondulação dele, por exemplo, né? Que era a chave dele. É, Ele é um atleta extremamente com uma mobilidade excelente, né? Fora da curva mesmo. Ó, tem alguém falando aqui, o João Sotero. Faço borbo igual? Tá top, então. É só eu, ó, Milton falando. Ó, eu pago para ver, viu? Adorei. Então, você acha, por exemplo, nessa parte assim de biomecânica que você explica, você acha que seria útil aqueles espelhos no fundo da piscina? Super. Que é mais um feedback para o atleta ver o que ele está fazendo e poder corrigir. E isso é muito comum na Europa, né, Fabi? Não sei, eu acho que piscina inox, né, que tem bastante na Europa. E eu lembro que eu nadei em uma e foi muito legal, assim, deu feedback visual muito legal para mim. E tem essa questão também de cada atleta, ele consegue entender melhor de uma forma. Tem gente que é mais sinestésica, precisa do tato, o técnico pegar o braço e Sim, mostrar o que precisa ser melhorado. Tem gente que é muito visual, tem gente que só no falar já consegue entender. Então, quanto mais informação, ajuda, né? Igual a sim, própria avaliação, o simples fato de você enxergar como você nada já ajuda também, né? sim. Mesmo porque, mesmo achando que a gente tem uma boa percepção, muitas vezes, por exemplo, quando você filma alguém, depois ela olha aquela imagem, ela fala assim: "Ah, nossa, eu faço isso, credo, não me dou conta, né? Muitas vezes a gente não se dá conta, né? Sim, Tem que porque visualizar uma filmagem, é um erro inconsciente, né, Fabi? sim, Mas quando a gente visualiza, vira consciente. Então, a gente conseguir melhorar isso daí ajuda bastante. Só a é. gente saber, né? Às vezes a pessoa fala assim, ai, abre mais abraçada. Aí você fala assim, nossa, mas como assim? Eu já estou abrindo o suficiente. E não, Aham.
Quando você vê a filmagem, você fala assim, credo, que coisa horrível que eu estou fazendo. Exato. E isso é de cada pessoa. E aí, diga uma coisa, como é que você lida, por exemplo, você deve ter, por exemplo, pessoas que também não gostam, né, de serem corrigidas. E não gosto de fazer educativo. Ah, Mas faz do mesmo jeito. É que assim, Fabi, eu como profissional da área, eu me exijo, assim, é uma coisa interna minha. Eu tô lá para poder ajudar a pessoa, né? Então, e principalmente a questão da correção do nado, não é de primeira que a gente vai conseguir corrigir. Às vezes a gente consegue, 5 minutos depois perde o foco e já volta. Então, é o nosso dever estar repetindo, repetindo, repetindo. Isso ajuda o atleta também para poder melhorar. Se falar uma vez e esquecer também não ajuda muito, né? E para quem não gosta de educativo, aí vai muito da minha essência, né? Poxa, eu trabalho com isso. E eu não acredito que o meu atleta vai nadar assim, eu vou deixá-lo de corrigir porque ele não gosta. Ele é meu dever, desde que sim, a gente fica bravo, mas eu não deixo de corrigir, não, mas sempre é tem. verdade, é verdade, né? O educativo, às vezes as pessoas não valorizam o educativo, faz de qualquer jeito, né? Eu vejo gente fazendo educativo em A3, então eu falo assim, nossa, gente, como é que pode fazer um educativo assim? Né? Você não está fazendo educativo, você está fazendo um exercício para se livrar daquilo. Sai um pouco, tira a pessoa da zona de conforto, né? Porque ela tem que aguçar a percepção, ficar mais concentrado, fazer os movimentos mais lentos, e tudo isso demanda assim, sai do conforto, né? Sim, sim. Reconhecer. A gente não pode abusar, igual ter uma metragem muito alta de educativo. Explicar também ajuda a pessoa a aceitar um pouquinho mais. Eu também utilizo uma forma de sempre fazer educativo e transferir para o nado, que eu acho que fica mais didático ainda para o atleta que está fazendo. Então, a gente conseguir construir uma forma mais compreensiva do atleta entender e conseguir melhorar e gostar, passar a gostar também, né? É E verdade. perceber que está melhorando nada, né? E existem assim vários tipos de educativo. Tem palmateio, né? Que mais que você usa de educativo assim para? O próprio flutuador, eu gosto muito do flutuador no tornozelo, Ah, até para ativação do core, igual eu tenho um alinhamento bom, em questão do rolamento de quadril, eu não tenho esse problema de girar muito. Mas eu gosto de fazer, mesmo não tendo essa dificuldade, porque ajuda na percepção também da gente. Porque se a gente usar o flutuador no tornozelo e não ativar o core, o quadril vai lá no fundo, você vai virar um U, uma canoa. Então, isso ajuda bastante, por exemplo, é um exemplo de educativo. Mas a gente aproveitar os materiais, a gente consegue aproveitar os materiais para fazer o educativo, igual o palmar invertido, né? Usar ele agarrado assim na mão para fazer o cotovelo alto. Quem tem flexão exagerada de punho também é muito bom, porque se ela pegar o palmar agarrado assim, não vai conseguir, o palmar vai ficar sim, fincando aqui no antebraço. sim. E a gente, usando o palmar agarrado, o próprio punho fica numa flexão que seria ideal, que é uma leve flexão, igual eu tô aqui, né? Mais ou menos assim. Sim. Então, tem várias formas da gente poder aproveitar o material e fazer as correções. Eu acho assim que o mais difícil é esse com o flutuador no tornozelo, é fazer costas. Nossa! Fica assim, né? É, é, Todo é, o controle que a gente tem que ter, né? é.
Já usar flutuador no costa já é difícil, né? No tornozelo, então. Olha, excelente. A Beth Sicuro. Oi, Beth. Avaliação de correções educativos. Hoje ainda revi vídeos e ouvi sobre minha avaliação. Fui para a piscina e tentei colocar em prática o treino inteiro. Sabe? E você vai ter que fazer muitas e muitas vezes tudo isso. A Betinha é super dedicada. Ela é uma pessoa que sempre busca a excelência dela, independente do que ela vai fazer. Isso é muito claro, assim, né? Olha, eu cheguei a levar mais de 7 meses para automatizar o movimento correto, prestando atenção todos os dias quando eu ia nadar. Incrível, porque é um vício, né? A gente tem Uhum. vício e você tem que ter muita consciência, porque basta você de repente pensar em outra coisa, você volta àquele movimento errado, sem perceber. Sim, sim. E eu acho que o grande segredo também, Fabi, é a gente conhecer o nosso corpo. Isso Sim, eu falando como atleta mesmo, né? Igual, eu percebo que quando eu inicio com uma leve dor no ombro é porque eu tô cruzando a braçada lá na frente. Então, eu já consigo, assim, um próprio feedback meu para poder corrigir. Então, a gente conseguir sentir o nosso corpo, sei lá, igual dor unilateral é simetria, igual você falou a questão do pescoço, né, de respirar unilateral. Isso daí é um perigo. Por o esporte ser cíclico, se a gente faz a questão da unilateralidade, a gente acaba sobrecarregando mais um lado do que o corpo do que o outro. sim, Igual você respirava mais para o lado esquerdo, por exemplo, você sobrecarregava mais o seu lado direito, por exemplo, o isso. apoio, segurava mais o apoio. Se você não tem uma estabilização de quadril, você acaba rotacionando. Então, você acaba sobrecarregando mais um lado e chega uma hora que a conta chega. Então, a galera que não gosta de respirar unilateral, então é importante a gente ter esse hábito aí. E eu falo, não precisa ser engessado, sabe? Aproveita aquecimento, séries mais técnicas para respirar bilateral. Não precisa ser 3 por um, pode ser algo combinado, 3 por um, 2 por um, 3 por um, 2 por um. Porque sim, a gente vê os profissionais competindo, eles respiram no lateral. Quando a gente está fazendo força, a gente vai preferir pro lado, respirar para o lado, né, mais fácil. Mas fora isso, a gente tem que ter o hábito, sim, de respirar para os dois lados. Estão perguntando, a Liene está perguntando, Liene, linda, Ah, palmado saudades. na correção do nado. Hoje tem sido grande vilão de lesão nos ombros. Que substituto poderia ser considerado com a mesma finalidade? Ah, Liene, assim, o mais importante é a questão do fortalecimento, né? A gente precisa fortalecer antes aquilo que eu falei no início da live, né? O ombro é uma articulação que tem uma mobilidade muito grande, né? A gente consegue fazer um 360 aqui com o ombro. Então, se a musculatura, né, que envolve o ombro não está fortalecida, porque assim, o manguito rotador é o quê? Qual a função dele? É de manter a cabeça do úmero na, na articulação glenohumeral, que é do ombro. Então, se essa musculatura que envolve, que linka essa articulação não tiver fortalecida, mantendo a cabeça do úmero na articulação, ela começar a ficar mais frouxa, mais fraca, por isso que dá grande chance de lesão, né? Acaba lesionando a questão de tendinite, bursite, questão do congelamento do ombro. Então é importante fortalecer antes. Depois, o mais importante, a braçada tem que estar pelo menos de uma forma mais correta, igual uma abraçada mais reta, sem flexão de cotovelo, é questão de alavanca da física.
a musculatura que está próxima do ombro sofre mais, que é o deltoide. E é um músculo pequeno. Então, se você faz uma abraçada mais reta, isso também já faz com que você lesione mais o ombro. Por isso que a abraçada com flexão de cotovelo, aquele triângulo, é a menos lesiva, que a gente divide a carga do ombro com o cotovelo e aciona mais musculaturas da região da escápula. Então, tá vendo que N coisas é fortalecer, o certo seria fortalecer antes, ter uma mecânica de braçada legal para poder usar o palmar depois. Às vezes a gente pula etapas, né? Não fortalece, não tem uma abraçada legal e já usa um palmar maior. Aí é batata para se machucar, né? Tem que seguir essa linha mesmo. Começar com palmar P, fora esses 2 pontos que a gente falou. E assim, eu não gosto de palmar G. Um palmar M, por exemplo, já faz um trabalho de força legal, né? Mas é questão da gente não pular etapas, a gente fortalecer, melhorar a técnica para poder usar os materiais. Você sabe que, por exemplo, você estava falando, né, da braçada mais reta, né? Às vezes a gente vê nadadores que eles não têm essa flexão do cotovelo, né? Eles nadam, parece uma hélice de barco, né? Uhum. Mecanicamente falando, tem que ter muita força, né, para isso. Total. Igual essa característica, eu não estou falando que a braçada reta, assim, ela é lesiva, altamente lesiva. Mas, por exemplo, para um nadador de 50 livre, é uma característica muito comum para velocista. Porque ela O que acontece, ó, nadador de 50 livre, por exemplo, ele não respira. sim. Então, para a questão de ganho de velocidade, de propulsão, um índice de coordenação de oposição, que é o ventilador, um braço entra, outro sai. E tem uma outra coordenação que se chama sobreposição, que também é comum de velocista, que um braço está puxando, o outro está puxando também. Olha que louco, imagina a propulsão de um nado assim. Então, o estilo vai muito do estilo do nado específico no que ele nada, né? Igual no velocista, uma pessoa que nada nesse ritmo, não tem apoio da braçada, e questão de propulsão, a braçada mais reta, ela é mais fácil e mais veloz nesse sentido. Só que um velocista não nada o tempo todo dessa forma, só quando ele faz tiro. Eu acho que isso que é o mais legal. A gente tem que saber mudar o nosso nado de acordo com o que a gente está fazendo. Igual, eu não vou nadar. Tem gente que não entende isso. Sempre está com o mesmo padrão de movimento, independente se está nadando, sei lá, fazendo uma série em anaeróbico de 50, uma série de 800. Então, a gente tem que saber mudar o estilo de nado, mas tem que tomar cuidado também, tem que estar bem fortalecido para o ombro aguentar, né? Mas Sim, nesse sentido. eu acho assim, você vai nadar 400, vai nadar 800, realmente, mudar o estilo, como é que eu posso dizer? É estilo mesmo do nado? Estilo do nado, Ciclo nos de... artigos eles falam de índice de coordenação. Algo mais técnico, o IDC. Mas é estilo de nado mesmo. Eu acho que é um recurso que os nadadores de águas abertas usam. E Quando tá... mudou muito, Fabi. Isso mudou muito. Mudou? Mudou. A gente Mudou? vê a própria Ana Marcela. É impressionante a forma que ela varia o estilo de nado dela. Quando ela tá lá pegando esteiro, recuperando, economizando energia, nado bem alongado. E também, quando ela faz uma ultrapassagem, ela aumenta o ciclo de braçada. E o próprio Pocente fala que isso foi bem trabalhado com ela, né? E tem que ser treinado, porque se a gente fizer isso na prova sem treinar, aí o que acontece?
a velha patinação na água, né? A pessoa gira o braço e não sai do lugar. A gente não pode perder eficiência, né? Então, isso tem que ser treinado também. Sim, e tem que saber também usar, né? Na hora certa, Sim, né? total. Igual a pernada, né? Tá economizando energia. Igual uma prova, a gente falou, usou o exemplo da Ana Marcela, né? Tá lá no pelotão economizando energia, tá na pernada 2 tempos, só mantendo alinhamento do corpo, nada de deslizamento, que é quase pegada dupla. E quando ela quiser fazer uma ultrapassagem, ela Muda, aumenta a frequência de pernada e de braçada. sim. Inclusive a posição do braço também muda, né? Sim, sim. A natação em águas abertas tem essa parte também, né, da fase aérea, da gente se adaptar de acordo com o que o mar está, do jeito que ele está, ou represo, né? No mar mexido, a gente não vai nadar com a braçada mais relaxada, mais lateralizada. A gente tem que subir o cotovelo, senão a onda engole a braçada. Então, a gente conseguir adaptar isso também, é o tempo todo. Eu falo, a gente que tem que se adaptar, e o mar não vai se adaptar a gente, né? Ai, meu Deus. Mas você acha assim que todos os nadadores de piscina poderiam aprender a nadar no mar e vice-versa também? Qual você acha que é o nado da piscina ou do mar que exige mais técnica? Eu acho que é um de piscina, Fabi, porque a piscina está muito relacionada a mais perfeição, sabe? Eu acho que a natação em águas abertas, sim, a gente tem que ter uma técnica boa e tal, mas está muito ligada à questão da estratégia de prova, de você estudar Cal. os participantes, né? Igual a natação, tem a raia que divide e você tem que fazer o seu melhor lá, né? Claro que tem a questão psicológica que é mais intrínseca, mas eu acho que a natação de piscina é mais difícil mesmo, assim, é mais a perfeição do próprio nado da pessoa mesmo. E você acha assim que, por exemplo, as pessoas que nadam na piscina e também nadam no mar, você acha que de repente uma coisa estraga a outra? Não, mas muda muito a questão da periodização do atleta, né? É questão de planejamento do técnico com o atleta mesmo. Se isso não vai atrapalhar um ou outro, eu acho que é capaz sim de. Igual o próprio Florian, que é o alemão, ele faz os dois, ele nada, participa de natação, né? Competição de natação, prova de fundo, claro, e também está nas águas abertas e se desponta nos dois. Então é algo comum sim. Uma pessoa que nada em piscina e que faz algumas provas, de repente faz uma prova a cada 2 meses no mar para nadar 5 quilômetros, seria uma estratégia para adquirir resistência? Depende qual é o objetivo da prova de piscina dela, da pessoa, por exemplo, né? Se for um velocista, aí não é legal, porque são coisas que divergem. Mas eu Sim, acho que uma prova de fundo, por exemplo, eu acho que ajuda com certeza. sim. Com certeza. É. E tem muito nadador de águas abertas que não gosta de nadar em piscina, né? Eu também não gosto muito, não, mas é um trauma. Não é culpa da piscina, não, mas é um trauma interno. Me fala uma coisa, por que você escolheu esse veio assim de biomecânica dentro da tua área? Fabi, é porque assim, eu tive uma técnica que é a Fernanda, que eu falei que eu me inspirei nela, e por isso que eu estudei educação física por conta dela, que ela era o tipo de pessoa, Fabi, o que eu nadava, ela andava na lateral da piscina.
E assim, o tempo todo eu tava olhando para ela. Eu treinava muito sozinha, né? Era eu e ela só. Então eu tinha o feedback de técnica 100% do tempo, praticamente, por conta dela. E era engraçado que só pelo gesto a gente consegue entender, né? Sim. Nosso técnico. Quando ela fazia assim, ó, aí lascou, tô ferrada. Então, assim, eu acho que começou dessa forma. Eu tive, sei lá, eu treinei com ela por 10 anos, então foi uma característica dela que acabou sendo transferida para mim. E eu percebi que, poxa, a questão de corrigir uma pessoa era algo fora da curva na nossa área aqui. E tá errado, né? Então. E por que você acha que isso acontece? Oi? Por que você acha que isso acontece? Eu acho que, infelizmente, os profissionais que estão na borda da piscina não têm esse hábito de corrigir. Mas você que eles, ó, agora eu vou te fazer uma pergunta relacionada a assim aos master, né? Que é o você sabe disso, né? Você acha que eles não corrigem porque ser treinador de nadador master ou ser treinador de qualquer esportista, de atleta master, não dá glamour, não tem glamour, a pessoa se enxerga assim como uma coisa assim secundária, que não vai levar a nada, porque se você parar bem, todos os treinadores assim bons que a gente tem em Master são os próprios atletas formados em educação física que se tornaram excelentes treinadores, porque eles têm a compreensão do envelhecimento do corpo, até do próprio corpo, e então da adaptação que ele tem que fazer, muitas vezes, para conseguir conciliar, né, uma performance com um débito, digamos assim, de resposta física devido a uma idade ou uma série de probleminhas, tá? Uhum. Quanto que as pessoas que vêm para dar uma aula e tudo, nem sempre elas são nadadoras ou ciclistas, ou se entende? E tem esse preconceito também eu sou nadador eu sou treinador de master. Eu já ouvi isso, sabe? Assim, com pessoas, eu já vi professor de educação física na beira da piscina, e, infelizmente, vê que o aluno está fazendo movimentos errados, que fica assim, ai, sabe? Como se não valesse a pena corrigir, como se aquela pessoa não estivesse empenhada e se esforçando. Você sabe quem falou uma frase? Eu fiz uma live com ele maravilhosa, foi o Joel Krieger, sabe? E ele falou uma coisa muito interessante, muito verdadeira. Ele falou: a gente só acha que o cara é atleta de ponta quando a gente linka com os resultados que essa pessoa tem. E não é assim, porque um atleta de ponta é a pessoa que treina com intensidade, que treina em volume, que é esforçado, que treina todo dia e que apesar disso, ele tem os resultados um pouco menos bons do que aqueles que chegaram em primeiro ou em segundo, mas ele não deixa de ser um atleta de ponta, não é? Então, eu acho que essa percepção, eu não sei como que a gente teria que fazer, talvez, para começar a mudar, por exemplo, ter cursos nas cidades voltadas para treinamentos, para master. O que você acha disso? Olha lá, Fabi, o que você. vale a pena mexer na técnica, não vai levar a nada. Deixa como está e não corrige.
Isso é triste de ler, né? Assim, e é muito comum. E assim, eu vejo N fatores, sabe, Fabi? Igual, eu acho, o que você falou dos bons técnicos terem sido atletas, isso faz todo sentido. Eu vejo que na área da educação física, você ter, pelo menos praticar a modalidade que você dá aula, ou que você ministra a aula, é muito importante, porque a gente consegue ter esse link com o atleta de transferir o que ele está sentindo, e eu acho que a percepção fica muito melhor, né? Sim. Mas aí entra outra coisa que você falou, simplesmente o profissional não querer corrigir, tá lá vendo que tá errado e não querer, independente se a pessoa é profissional, se é iniciante ou etc, sabe? Assim, para mim, assim, na minha percepção, vai muito de caráter da pessoa, né? Se ela faz esse tipo de coisa, né, tá Não é. enraizado. Ó, sou nadadora amadora, aprendi a nadar aos 45 e com muita garra ultrapassei meus limites, mas infelizmente não tive correção na parte técnica. Sabe que eu acho, às vezes eu sinto assim, às vezes muitas pessoas do meio, como é que eu poderia dizer, profissional, e não só de professores de educação física, outros também, até os próprios, a parte médica, fisioterapeuta, enfim, existe essa falta de percepção de que nós, atletas master, a gente não tem patrocínio. E tudo que a gente, todos os esportes que a gente faz, eles são autopatrocinados. Somos nós que pagamos no nosso bolso com esforço variado de cada um, certo? Mas isso tem um custo, um esforço financeiro, um esforço por trás de tudo. Então, você tem que fazer o esforço físico, você tem que ser resiliente, você tem que ser disciplinado, todas aquelas coisas que um atleta patrocinado precisa ter, mas ele não tem a preocupação financeira. E nós temos isso ainda mais. Então, o que acontece? Muitas vezes, esses profissionais, eles não se dão conta de que a gente se considera um atleta autopatrocinado. E essa falta de cuidado, digamos assim, em perguntar, olha, o que você vai nadar esse ano? O que você gostaria? Quais são as metas que você quer estabelecer? Como é que a gente vai fazer esse planejamento desse ano? É um pouco assim, muito desdenhado, deixado de lado, porque é master, você entende? E na realidade, a gente não difere em nada em termos de esforço, de empenho e tudo mais, de qualquer outro atleta de novo, da idade, sabe, que está sendo patrocinado. Né? Eu não sei, eu vejo isso talvez de um modo muito crítico, eu não sei se corresponde, mas assim, nós fizemos aquela pesquisa e 1.170 pessoas responderam e colou muito com o que eu estou falando, sabe? Olha, tem a Yara que está falando, isso que a Beth falou não é só com Master, não. Eu vejo isso também desde criança, quase aprendendo sozinha. Talvez, não sei, uma falta de treinamento, talvez. Assim, eu creio, Fabi, que é muita falta de conhecimento. As pessoas precisam ter mais conscientização nesse assunto, né, do Master. Hoje, assim, a gente tinha uma percepção, por exemplo, do próprio idoso, né? De ser aquele velhinho, né, corcunda, que não faz
Hoje está totalmente diferente, as pessoas são muito mais ativas e eu acho que falta isso, as pessoas não conseguiram ver que isso mudou, né? Então precisa assim ter uma conscientização maior, estudos, as pessoas perceberem que esse grupo precisa ter uma atenção, né, diferenciada também. É, Igual você até conversou comigo um dia, né? Tem que ter uma matéria na faculdade de educação física sobre isso. sim, E, é. e eu creio assim, eu acredito muito que isso vai mudar, né? E esse é um projeto seu que você está querendo. Ah, eu gostaria muito de começar a provocar mudanças nesse sentido, sabe? Porque aí o que acontece? A partir do momento que você começa a ter umas pequenas mudanças, até mesmo dentro das universidades, gerando pesquisa, gerando, por exemplo, teses, mestrados, doutorados em relação a isso, a visão até dos próprios profissionais e até como eles se veem, né? Muda muito. E essa percepção, essa mudança, ela vai poder ser sentida até mesmo na própria exigência do atleta, sabe? Em relação a esses profissionais. Então, vai haver uma valorização e, consequentemente, eu acho que a visibilidade disso na nossa sociedade deve mudar. Porque, sabe, Precisa mudar, né? o IBGE está projetando que em 2030, 2040, nós seremos sei lá quantos milhões de pessoas com idade. Pela primeira vez o Brasil vai ser mais velho do que mais jovem, sabe? E se isso não for assim, digamos assim, se essa visão desses atletas ou desses não mudar um pouquinho, nós vamos ter um problema muito sério em relação à própria saúde, né? Sim, total. Porque o esporte, eu sempre falo, o esporte é a solução, sabe? Entra também a parte psicológica também, né, Fabi? Não só a saúde do corpo, mas eu Sim, acho que o esporte ajuda muito na questão, sim. ainda mais depois de uma pandemia, não foi nada fácil para ninguém. Tanta gente com crise de ansiedade, de depressão, o esporte pode ajudar nisso daí também, Você, na né? pandemia, também ajudou bastante as pessoas perceberem a importância de mexer o corpo? Aumentou bastante. Principalmente o público master, por exemplo. Sim, Igual, eu trabalho bastante lá na academia, na Move. Assim, o público que eu trabalho é o master, é a galera. Mas, assim, é um público que ainda não teve a experiência de participar de uma competição master, né? Ou desde piscina ou até uma travessia. Então, o que eu tento influenciá-los, assim, é um gatilho para você poder treinar, você ficar firme, mesmo nesse frio, por exemplo, de hoje, ir lá treinar direitinho. Eu utilizo as provas, alguns desafios, mas para o incentivo para ele manter sempre ativo, né? Não só competitivo, é outro perfil, sabe? Igual o sim. perfil da galera da Move, igual a gente levou uma turma para o Circuito Mares, é um público que chegou, terminou a prova, nem não vai ver resultado. É só deles terem. E você tem também, você sabe, o contrário, você tem, por exemplo, treinadores que só deram treino para adolescentes e para crianças e para adolescentes e que, de repente, agora se encontraram dando treinos para master e não sabem lidar com isso. É muito interessante. Também.
sabe? Chega a ser engraçado. Sim, sim. Totalmente diferente, né? É, é. Olha, querida, eu agradeço imensamente. Foi ótimo bater papo com você. Nossa, nós ficamos mais, ó, 1h40 conversando. Incrível. Passa voando, né? Eu agradeço muito a você ter despendido esse tempo seu comigo e com todos nós. Você ensinou muita coisa. É sempre um prazer conversar com você, Thaís. Eu que agradeço, Fabi, a oportunidade. E o que eu puder ajudar aí, o seu projeto super Obrigada. legal. É uma mudança aí que a gente está precisando fazer. Você sabe que ele estava meio assim, e agora parece que o Márcio, que é a pessoa encarregada do site, ele abriu. Agora a gente pode se filiar, tudo gratuito, sabe? Uhum. E peço a vocês, se vocês puderem fazer isso, porque para mim é muito importante ter um volume muito grande de master afiliado, inscrito no site, tá? Tudo de graça, né? Vocês Vai vão ter ajudar na questão uma da informação que está faltando, né, Fabi? Hã? E vai ajudar principalmente na falta, que hoje a gente tem uma falta de informação e é isso que é o seu objetivo, né? Isso, porque eu elegi mais ou menos uns 25 esportes. Eu pretendo conversar sobre esses esportes, mostrar, porque a gente tem um desconhecimento muito grande, todos nós vivemos em bolhas, né? Tá na hora, porque o pessoal só fala de futebol, mas não é só isso que existe na vida, né? Existem esportes fantásticos e eu acho que realmente quanto mais esse espectro aumenta, mais você consegue, inclusive até oferecer para as crianças, né? Para os seus filhos, para os seus netos. Olha, mas eu vi outro dia, o cara faz corrida de montanha, super bacana. Semana que vem eu vou apresentar uma pessoa que é campeã sul-americana e tudo de esgrima. Olha que legal. Então, são esportes com os quais a gente tem muito pouco contato, né? E a força da Hieros, ela não é a Hieros, ela é nós, Master, unidos. Então, para isso que eu estou pedindo ajuda para vocês. Eu peço, por favor, se vocês pudessem se inscrever lá no site, para fazer um volume bem grande, para dar bastante visibilidade, porque eu sempre falo para as pessoas, né? Sabe, o Master é o segmento que mais cresce, é o mais invisível. Aí ele vai olhar lá no site, tem meia dúzia de gato pingado, né? Aí ele vai falar assim, o que essa mulher está contando para mim? Então, é uma maneira, assim, de a gente engrossar o caldo e mostrar que nós somos muitos, sabe, aqui. E que a gente tem, sim, unidos o poder de mudar. Com certeza. Então, muito obrigada, viu, Thaís? Imagina, Fabi. Perguntaram o site, tá no... Eu vou escrever aqui, ó, hieros.com.br. É super fácil. É só cadastrar no site para saber todas as informações. Bom, tá Perfeito. bom? Fechou. Gente, muito agradecida pelo vocês, muito obrigada, adorei. E, ó, você me desculpe, mas dá um beijão no seu marido, tá? Com todo respeito. Tchau, Thaís. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, viu, a todos.